Bom dia a todos. Antes de começar o webinar, gostaria apenas de relembrar que qualquer análise feita a algum tipo de ativo, seja ela técnica ou fundamental, não deverá, em circunstância alguma, ser considerada uma oferta ou recomendação de investimento. O investidor deverá sempre procurar aconselhamento profissional e independente relativamente a decisões de investimento que pretenda tomar, podendo, para esse efeito, contactar o seu gestor de conta no DIV. Muito bem, sem mais demoras, vamos então dar início a este webinar, que vai ou que visa apresentar-vos a nossa opinião em relação ao que se passará no próximo trimestre em termos macroeconómicos e de mercados financeiros. Vamos seguir este índice, esta agenda que aqui vem. Portanto, começaremos com um enquadramento macroeconómico a nível global, depois começaremos a aflorar as perspectivas macro e de mercados por cada região. Portanto, começamos pelos Estados Unidos da América, passamos para o lado de cá do Atlântico, do Oceano Atlântico, Europa, mercados emergentes e depois sim mercado de dívida. Fizemos aqui uma secção à parte porque considerámos que havia aqui bastantes coisas a serem tratadas. O mercado acionista, obviamente, vai sendo e irá ser abordado em cada uma destes três blocos geográficos. E por último, matérias-primas, ou melhor, em penúltimo lugar, matérias-primas e por último, sim, a síntese de posicionamento que vemos como possivelmente interessante para o trimestre que se iniciou esta semana. Muito bem, vivemos um primeiro trimestre de 2019 que sucedeu o ano em que terminou o período Goldilocks. Se bem se recordam, esse período Goldilocks, como foi, digamos assim, conhecido na gíria dos mercados em 2017, foi um período que se caracterizou por um crescimento global sincronizado, em que basicamente todos os blocos económicos em geral cresciam de forma sincronizada, a inflação verdadeiramente contida, os bancos centrais, um pouco por todo o mundo, ainda num ciclo monetário predominantemente acomodatício, ainda que a Reserva Federal nessa altura já tivesse começado a aumentar taxas de juros, mas como se lembrarão, estava a fazê-lo de forma bastante gradual. No entanto, o ano 2018 começa então com um mote positivo oriundo de 2017, mas acaba com valorizações verdadeiras, ou neste caso até mesmo desvalorizações verdadeiramente expressivas em praticamente todas as classes de ativos. Portanto, aqui usando uma expressão em inglês da Fidelity, there was no place to hide nos mercados. Portanto, não houve praticamente possibilidade de encontrar retornos positivos, a não ser, diria aqui, em alguns ativos de refúgio. Repare-se bem, Treasury Bonds, portanto, obrigações do Tesouro norte-americano, Eurozone Government Bonds, aqui, portanto, obrigações soberanas dos vários Estados-membros da zona euro, obrigações soberanas do Reino Unido, aqui, uma vez mais, como ativo de refúgio, especialmente perante toda a situação do Brexit, toda a situação incerta do Brexit, e o dólar, que assim exibiu um claro perfil de refúgio, também aqui alicerçado na outperformance da economia norte-americana, ou seja, na performance verdadeiramente superior da economia norte-americana face às demais economias do mundo desenvolvido, e também, obviamente, o Yen, que, claro está, acaba sempre por ser uma divisa de refúgio. Muito bem. Olhando aqui para o gráfico de direita, é particularmente interessante ver este pico no VIX. O VIX é o índice de volatilidade volatilidade implícita nas opções sobre as ações do S&P 500, portanto do principal índice acionista norte-americano, e este pico de volatilidade marcou efetivamente o fim do Goldilocks. Lembrar-se-ão, isto ocorre em fevereiro, início de fevereiro, e basicamente aqui foi quando surgiram os dois principais fatores de riscos que assombraram os investidores durante praticamente todo o ano de 2018. As tensões comerciais entre Estados Unidos e China, portanto, um fenómeno totalmente explotado pelo presidente norte-americano Donald Trump, e também
uma clara postura mais hawkish, mais contracionista por parte do presidente Jerome Powell, presidente da Reserva Federal, o chairman da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, que exteriorizou, portanto, como referia, uma postura cada vez mais contracionista e surpreendeu o mercado com essa mesma postura e também com o ritmo acelerado de subidas de taxas de juros que se verificou ao longo de todo o ano 2018. Muito bem, fazemos aqui então este slide de loading, portanto, como já referi, ou como vimos, como referi, e melhor ainda, como vimos anteriormente, o mote para entrar em 2019 não era nada positivo, portanto, todas, obviamente, se assumirmos uma postura contrária, pode eventualmente ser positiva, achando que já caiu demasiado e, portanto, terá de subir. Mas, de um ponto de vista macro-fundamental, não era positivo, e, portanto, os riscos estavam bem presentes na cabeça dos investidores, e, portanto, o mote não era bom. Entramos no ano de 2019, efetivamente, com uma série de riscos geopolíticos e macroeconómicos a serem exacerbados e, no entanto, o que se verificou foi um repricing de expectativas, ou seja, uma alteração de expectativas versus aquilo que se passava exatamente. Portanto, a possibilidade de estarmos perante um bear market nos Estados Unidos nunca se veio a consumar, pelo menos no S&P 500, que nunca chegou a estar consistentemente 20% abaixo dos últimos máximos. A Reserva Federal norte-americana, ao contrário do que tinha acontecido em 2018, fez uma pausa muito significativa no seu processo de normalização monetária e subida das taxas de juros. Interessante ver aqui que em 2018 o mercado começou por descontar 2 subidas de taxas de juros, a Reserva Federal fez 4, portanto aqui foi o mercado que depois que estava, digamos, em erro face ao nível de taxa de juros. Curiosamente, em 2019 passa-se exatamente o contrário. Portanto, é a Reserva Federal norte-americana que converge desta vez para a perspectiva do mercado. A Reserva Federal norte-americana começou o ano a antecipar 2 subidas de taxas de juros em 2019 e uma em 2020, e o que efetivamente veio revelar recentemente era que não haveria nenhuma em 2019 e haveria apenas uma em 2020. Portanto, convergiu aqui para a perspectiva do mercado que consistia em 0 subidas de taxa de juros para 2019. No caso da Reserva Federal norte-americana, claro está. No que diz respeito ao outro principal fator de risco aqui de teor geopolítico e, obviamente, com uma indubitável influência no panorama macroeconómico global, foi a guerra comercial que se foi desenvolvendo entre Estados Unidos e China. Portanto, torna-se agora cada vez mais provável que venha a haver um acordo para pôr fim a esta escalada proteccionista entre as duas maiores economias do mundo e, essencialmente, o mercado tem recuperado muito acerca de, com base, melhor dizendo, com base na suavização destes dois fatores de risco. Portanto, o contracionismo monetário a ser verdadeiramente abrandado e as guerras comerciais entre Estados Unidos e China a estarem perto de uma resolução. Resolução essa que depois vamos abordar mais à frente, mas nós consideramos que não será uma resolução verdadeiramente robusta, que permita ao comércio internacional voltar aos níveis anteriores. Será uma resolução um pouco mais de fachada, como até já dizíamos no passado Outlook para o ano 2019, é uma resolução à qual chamamos Acordo de Cavalheiros. Será mais isso do que, digamos, voltarmos à situação anterior a fevereiro de 2018 e, portanto, anterior ao início desta escalada proteccionista disputada por Donald Trump. Quanto a outro fator geopolítico verdadeiramente importante para a história do mundo ocidental e do mundo em geral, como é evidente, que é o Brexit, portanto a saída do Reino Unido da União Europeia, basicamente torna-se cada vez menos provável, ainda que aconteça um hard Brexit, ou seja, uma saída abrupta do Reino Unido
e, portanto, digamos, uma situação absolutamente disruptiva de um ponto de vista comercial, económico, político e financeiro com a União Europeia. Portanto, ainda que estejamos cada vez mais perto dessa data, aliás, a data prevista no artigo 50 já foi ultrapassada, dia 29 de março, acabou por ser só mais um dia normal, ainda que fosse previsto que fosse a data de partida do Reino Unido, de consumação do Brexit. Torna-se cada vez menos provável este hard Brexit e mais à frente iremos explicar porquê. Muito bem, isto é um pouco aquilo que já tinha referido, portanto, no fundo é a suavização destes três riscos muito relevantes para o mercado e que efetivamente pesaram extraordinariamente sobre a performance acionista e não só, e das commodities e da maior parte das classes de ativos que estão ligadas a risco e a crescimento durante o ano 2018. Muito bem, portanto, vejam aqui neste gráfico a probabilidade de hike, portanto, de um aumento de taxa de juros, que esta linha cor de laranja veio a ser totalmente revista em baixa até estar praticamente a zero. Isto é a probabilidade atribuída pelo mercado. Ao passo que a probabilidade de não haver alteração está agora em 100%, isto para a próxima reunião, e a probabilidade de um corte de taxa de juros, repare-se bem, portanto, a probabilidade de um corte de taxa de juros, de certo modo, sinaliza que estaríamos perto do pico do ciclo monetário, no fundo era isso que estaria aqui, de certo modo, implícito, começa efetivamente a aumentar, ainda que não seja particularmente expressivo. Isto é, como referi, para a próxima reunião da Reserva Federal Norte-Americana, neste caso do FOMC, Federal Open Market Committee, portanto o Comitê da Reserva Federal Norte-Americana responsável pela definição de política monetária. A probabilidade de um corte está a aumentar, ainda que de forma ligeira, está a aumentar, o que é particularmente significativo. Pela razão que expliquei, parece que o mercado tem a perspectiva que estejamos já perto ou mesmo no pico do ciclo monetário, algo que também vamos abordar em maior detalhe mais à frente. Por outro lado, aqui vemos a inclinação da curva, comparamos da curva, obviamente, de yields de dívida soberana, comparamos o Tesouro norte-americano com o Tesouro da Alemanha, que é, como sabem, utilizado como benchmark para a zona euro. Vemos aqui um cenário de aplanamento, ou seja, isto é o spread entre os 10 anos e os 2 anos. Em ambos os casos está positivo. Isto devia ser 10,2, como podem perceber, em ambos os casos está positivo. No entanto, um aplanamento da curva, como sabem, tende a traduzir uma desaceleração económica, e isso é absolutamente evidente, e principalmente no bloco da zona euro. Repare-se aqui, olhando para esta linha cinzenta, que traduz então este spread entre as obrigações alemãs, entre as yields das obrigações alemãs. É particularmente evidente essa desaceleração, e nos Estados Unidos, por outro lado, temos aqui outros fatores. Obviamente começa agora sim a haver uma desaceleração, ainda que 2018 tenha sido um ano de uma performance verdadeiramente robusta em termos económicos, naturalmente, por parte dos Estados Unidos. Agora começa a haver essa desaceleração, e há aqui também um outro fator que contribui para o aplanamento da curva, ou que contribuiu, pelo menos ao longo do ano 2018, para o aplanamento da curva, que era a subida das taxas de juros, que tipicamente tem um efeito mais célere e mais expressivo na parte curta da curva. Muito bem, continuando então aqui e entrando no terceiro fator de risco, no segundo fator de risco, melhor dizendo, que está relacionado, obviamente, com as guerras comerciais entre Estados Unidos e China. Essencialmente, o que temos sabido ao longo do primeiro trimestre de 2019 é que tem havido sucessivas negociações entre delegações dos Estados Unidos e delegações chinesas, ora nos Estados Unidos, ora na China, e que têm sido produtivas, mas que têm sido construtivas, que estão a ser, estão a ser resolvidas as divergências que ainda subsistem. No entanto, repare-se que
isto não é verdadeiramente tangível, eu diria. Ainda não houve um comunicado oficial conjunto em 3 meses, portanto eu diria que é pouco comum não haver um comunicado oficial conjunto em 3 meses. Houve um adiamento da data para a qual se perspectivava inicialmente a assinatura de um acordo entre os dois presidentes, portanto entre Donald Trump e Xi Jinping. Houve um adiamento, inicialmente esperava-se fim de março, foi adiado para abril e eventualmente, ainda não é claro, mas eventualmente junho. Relembrar aqui, obviamente isto está fora do âmbito do nosso outlook, que é sempre uma perspectiva mais macrofundamental e de médio e longo prazo, mas já fora aqui do nosso outlook, relembrar que hoje mesmo o Presidente Donald Trump reunirá, ou estará a reunir já a esta hora, imagino eu, com o Vice-Primeiro-Ministro chinês, Liu He, que basicamente é o responsável máximo da delegação chinesa com a pasta, digamos assim, do comércio internacional. Mas pronto, aqui vamos traduzir, aqui basicamente traduzimos a suavização deste fator de risco em movimentos de mercado. Veja-se então bem, essencialmente houve aqui uma recuperação V-shaped, já terão ouvido falar bastante sobre este termo em 2019, acredito eu. Essencialmente, estas recuperações acontecem quando existem 2 choques abruptos. Primeiro, um choque abrupto negativo, e foi isso que vimos, sobretudo no último trimestre de 2018, e depois sim uma correção rápida dessas perspectivas. Portanto, aqui vimos o mercado a extremar, digamos assim, a exacerbar as suas preocupações em relação ao crescimento económico a nível mundial, e aqui vimos o mercado também de forma muito célere a aliviar bastante essas preocupações, a considerar que as preocupações tinham sido exageradas e, portanto, aqui a beneficiar de um elevado otimismo em relação à resolução destes fatores de risco e em relação, sobretudo, ao crescimento económico global. Na nossa opinião, este V-shaped terá sido um bocadinho exagerado, ou bastante exagerado até aqui neste primeiro trimestre do ano. Interessante ver aqui que este rebound, esta recuperação é liderada sobretudo por setores cíclicos, ok? Portanto, setores mais ligados ao crescimento económico, nomeadamente o setor industrial, obviamente, ou então por estilos, obviamente, se olharmos para estilos aqui, o estilo de crescimento, empresas com verdadeiro potencial de crescimento, e também por empresas tecnológicas que tipicamente são empresas cíclicas e com um perfil também de crescimento. Já de um ponto de vista mais conservador, o mercado como um todo, portanto, com todas as ações envolvidas e o estilo value, que é um estilo tipicamente mais conservador, ficaram um pouco para trás. Ainda que tenham recuperado naturalmente, ficaram um bocadinho para trás. As métricas de avaliação dos índices acionistas na Europa, como podem ver, aqui em termos de múltiplos, a Alemanha bastante abaixo não, mas ainda significativamente abaixo do Eurostoxx, principalmente em virtude do seu vetor exportador, e aqui não esquecer a preponderância do setor automóvel na economia alemã, a ficar aqui claramente aquém do Eurostoxx, precisamente por não estar a ser contabilizada ainda uma resolução absolutamente definitiva e permanente das guerras comerciais. Mais à frente vamos, sem dúvida, aprofundar esta análise que, no fundo, compara o sentimento económico da China com a economia alemã. Muito bem, o terceiro fator, aqui de cariz sobretudo o político, o hard Brexit torna-se cada vez menos provável. Repare-se bem aqui como as guilds, portanto as obrigações soberanas do Reino Unido, neste caso há 10 anos, refletem bem isso. Veja-se bem, aqui as guilds chegaram a entrar aqui quase nos 50 pontos base, quando ocorreu o referendo, e portanto aqui também bastante correlacionadas com este barómetro para Brexit, e agora
estão aqui à volta dos 1. Efetivamente têm vindo a cair, isto sem dúvida reflete a procura por refúgio, à medida que a incerteza se intensifica, os investidores tendem a procurar as obrigações, fazendo o preço subir e a yield cair, e é isso que aqui vemos. No entanto, a incerteza hoje em dia ainda prevalece, sem dúvida, é elevada também. No entanto, o risco de hard Brexit parece estar cada vez mais distante. O que é corroborado também aqui pela performance dos ativos, isto creio que foi até dia 15 de março, a performance dos ativos britânicos. Portanto, as ações mais ligadas à economia nacional britânica, FTSE 250, portanto FTSE 250, aqui a registar uma performance verdadeiramente expressiva face ao FTSE 100, as principais e com perfil mais exportador, 12%. As principais e com perfil mais exportador também a subir, mesmo perante subidas da Libra. Isto é a Libra versus o dólar, isto é a Libra versus um cabaz com ponderações de negociação, de comércio de outras moedas nacionais, de outras moedas mundiais, perdão. E, portanto, esta performance dos ativos britânicos acaba por refletir também o afastamento desta possibilidade de hard Brexit. Ok, entramos agora então no repricing de expectativas versus desaceleração vigente e compreender efetivamente o que se passa. Temos, sem dúvida alguma, perspectivas de menor crescimento a nível mundial, portanto, quer no bloco desenvolvido, quer no bloco emergente, prevê-se uma queda de produto interno bruto, portanto, uma desaceleração do crescimento, aqui traduzido nas barras cor de laranja escuro e cor de laranja mais claro. Temos também do lado mais desenvolvido, do bloco desenvolvido, perspectivas mais modestas para a inflação cada vez mais contida, o que é obviamente consistente com o crescimento e com o ciclo monetário que está de forma verdadeiramente gradual a ser iniciada no bloco desenvolvido, portanto o ciclo monetário contracionista de normalização de política monetária. Tipicamente isso não favorece uma subida da inflação, aliada a um crescimento menor. Temos sem dúvida inflação mais contida em praticamente essencialmente todo o bloco desenvolvido. Já no bloco emergente temos algo um pouco diferente no que diz respeito às dinâmicas de inflação. A inflação é estimado, melhor dizendo, que a inflação aumente, e esta inflação aumentará em virtude principalmente do bloco emergente, provavelmente muito possivelmente para fazer face à desaceleração global, comece a iniciar uma ronda de estímulos monetários. Naturalmente, algo que, perante até esta pausa da Reserva Federal, algo para que, perante esta pausa da Reserva Federal, ainda tem claramente mais espaço. E, portanto, por essa via, prevê-se que em 2019, no segundo trimestre, haja um aumento homólogo, naturalmente, de inflação, portanto, face a 2018. Já de um ponto de vista de atividade económica, e olhando aqui para os índices PMI, que são índices com um cariz leading, com um cariz avançado, ou seja, que deixam ter uma perspectiva mais futura do que passada, o que vemos aqui é uma clara desaceleração face ao pico atingido em 2017, desaceleração essa que é comum às economias desenvolvidas e emergentes, e é particularmente pronunciada na manufatura, principalmente do mundo desenvolvido. O que aqui perspectivamos é que possa haver uma recuperação temporária, aqui talvez até ao longo do segundo trimestre, caso se consiga efetivamente chegar a um acordo entre Estados Unidos e China. No entanto, acreditamos que esse acordo será gradualmente compreendido pelos investidores pelo mercado e pela economia em geral
como um acordo de cavalheiros, um acordo mais de fachada. O comércio internacional não deverá retornar aos níveis anteriores e, portanto, os índices PMI poderão, em virtude da desaceleração económica, cair de forma mais consistente para valores inferiores a 50, que essencialmente sinalizam uma contração da atividade económica. Muito bem, este gráfico aqui temos no canto superior esquerdo visa precisamente refletir, ilustrar esta realidade que vos referi agora do PIB, do crescimento económico e do comércio internacional. Não esqueça que o comércio internacional caiu fortemente em 2018, principalmente nos últimos meses, até recuou 1,8%. Tem sido particularmente expressiva esta queda na Ásia, naturalmente a Ásia emergente, como é evidente, e em virtude da sua relação satélite com a China, que está, digamos, no epicentro desta guerra comercial. E, como bem sabemos, a balança comercial tende a representar um dos pilares de crescimento de várias economias. Nesse contexto, e assumindo que doravante, ainda que não haja uma escalada protecionista através das taxas alfandegárias, haverá export bans, portanto, proibição de exportações, proibição de importações, cotas de exportações, cotas de importações mais apertadas, antevemos que, efetivamente, o comércio internacional não volte aos níveis em que estava anteriormente, pelo menos num futuro a médio prazo, e caso isso se materialize, acreditamos que as perspectivas, que obviamente haverá um peso expressivo sobre o PIB mundial, sobre a economia mundial, e portanto que as perspectivas de crescimento do FMI, que já foram revistas em baixa no primeiro trimestre deste ano, não se materializem em 2019. Ok, aqui em baixo temos também, ainda dentro deste contexto macroeconómico global, temos um gráfico bastante interessante que compara este índice de surpresas económicas compilado pelo Citigroup, que essencialmente compara aquilo que é a estimativa para um determinado indicador macroeconómico e aquela que foi a divulgação desse indicador macroeconómico. Vemos aqui uma realidade bastante interessante e distinta entre 2017 e 2018, e 2019 também, e vemos também a Europa, esta linha azul mais espessa, a liderar, digamos assim, as surpresas negativas. O que é que isso significa? Isso significa que os economistas, que obviamente são questionados para fazer a compilação de estimativas para a divulgação de cada indicador económico, permanecem ou têm permanecido, pelo menos ao longo do ano de 2019 e 2018 também, ao longo do ano de 2018 e no início deste ano de 2019, têm permanecido relativamente otimistas em relação à economia europeia. E, portanto, as suas expectativas têm vindo a ser consistentemente defraudadas, e é por essa mesma razão que vemos aqui este índice, vemos aqui a zona euro a liderar as surpresas negativas neste índice. Ou seja, tem havido uma verdadeira dificuldade por parte dos economistas em acreditar na desaceleração tão acentuada que se está a verificar na zona euro. Como possivelmente se lembrarão, a mesma coisa se passou com o Banco Central Europeu, que demorou algum tempo a assumir efetivamente que a situação europeia era bastante mais, digamos, negativa do que se esperava. É uma desaceleração de caráter mais permanente do que temporário, e por essa razão vão agora avançar com novos estímulos, que também, obviamente, iremos abordar em detalhe mais à frente. Continuando aqui, o olhar para esta perspectiva global, e agora numa perspectiva mais até de mercado financeiro do que macroeconómica, ainda que sejam realidades obviamente indissociáveis, vemos que aqui uma dicotomia grande entre 2018 e 2019. Repare-se bem, 2018 aqui traduzido por barras pretas, ou cinzenta escuro, melhor dizendo, e 2019 traduzido por barras, ou melhor, colunas cor de laranja. Portanto, a performance em 2018, como havíamos já visto inicialmente, foi predominantemente negativa,
Já em 2019, desde o início do ano até dia 15 de março, a realidade foi bastante distinta. Portanto, uma performance bastante substantiva, positiva, por parte dos mercados acionistas, por parte também das matérias-primas, como sabem, aqui sempre um barómetro relevante para crescimento, e também, mas também, ainda que não tão expressiva, mas também positiva, por parte dos ativos de refúgio. Isto vem-nos sugerir algo que até para a qual até utilizamos aqui uma expressão engraçada que acaba por ser o nome de um filme, Something's Gotta Give, ou seja, algo terá de ceder, algo está mal. Estamos a ver bids simultâneos, força compradora simultânea para ativos de risco e ativos de refúgio. Para nós, os elevados níveis de sobrevenda do ano 2018 são uma possível justificação, sem dúvida, mas parece-nos ser uma justificação insuficiente. Ou seja, acreditamos que há aqui um excessivo otimismo por parte de uma fação de mercado, a fação de mercado que tem vindo a investir cada vez mais em ativos de risco, nomeadamente nas ações e matérias-primas em geral, e achamos que a fação de mercado que tem assumido uma postura mais conservadora ao procurar aqui investir em ativos de refúgio, cá estão eles, deverá estar, digamos assim, mais correta face à outra, e portanto o que antecipamos é um recuo moderado nas ações, aqui já eventualmente no segundo trimestre, e ainda espaço de apreciação para os ativos de refúgio, à exceção das Bunds alemãs, portanto da dívida soberana alemã a 10 anos, principalmente porque já tem as suas taxas de juros implícitas, a sua yield negativa, mais uma vez, pela segunda vez na história desde 2016, mas em geral os ativos de refúgio terão sim algum espaço, a nosso ver, para apreciar em função também da continuação de desaceleração económica que antecipamos. Ok, aqui embaixo também um gráfico um bocadinho diferente daquilo que costumamos trazer, um gráfico que compara a incerteza política e económica, com o índice de volatilidade. Repare-se nesta correlação verdadeiramente significativa até 2016. Aqui em 2016, efetivamente, há uma quebra. Há sem dúvida picos e até máximos históricos neste índice de incerteza de política económica. No entanto, a volatilidade, curiosamente, vai para mínimos históricos. Se não estou em erro, aqui estamos a falar de 2017 e para mínimos históricos, e depois mantém-se, digamos assim, em níveis verdadeiramente contidos. Esta descorrelação, a nosso ver, deve-se ao populismo. O populismo, obviamente, cria elevada incerteza de política económica, mas, por outro lado, a curto prazo, as medidas de teor económico dos governos populistas têm, efetivamente, potencial para gerar crescimento a curto prazo. A longo prazo, acreditamos, obviamente, que terão maior potencial para gerar desequilíbrios financeiros, sociais, desequilíbrios até substanciais nesses dois campos, mas a curto prazo é isso que aqui vemos. Portanto, estamos a ver uma incerteza em máximos e a volatilidade em mínimos, precisamente em virtude do maior crescimento. Obviamente, as empresas tendem a acompanhar e a beneficiar desse crescimento económico, e por essa mesma razão a volatilidade, em vez de descer, em vez de subir, desce, porque tipicamente existe também uma correlação negativa entre movimentos do mercado e movimentos do VIX, deste índice de volatilidade, e é isso que observamos. No entanto, o que perspectivamos para a frente é que haja uma retoma desta correlação, e essa retoma será, muito possivelmente, na nossa opinião, pela via de um aumento de volatilidade, mais até do que um recuo na incerteza de política económica, ainda que não descartemos que isso aconteça, principalmente em virtude das eleições que aí vêm nos Estados Unidos, em 2020, ainda que não descartemos que isso aconteça, achamos que a correlação será retomada principalmente pela via do aumento de volatilidade, o que é obviamente consistente
com a nossa visão de recuo para o mercado acionista. Não por coincidência, e isto é algo também absolutamente inédito nos nossos outlooks, trazemos aqui o Doomsday Clock, que é da autoria do Bulletin of the Atomic Scientists, e que no fundo é um relógio que desta forma figurativa tenta apontar, tenta perceber quão longe estamos do momento apocalíptico, que poderia obviamente resultar no fim do mundo como o conhecemos agora, e o que podemos dizer é que em 2018 estamos o mais perto possível desse momento. Estamos a 2 minutos, esse momento obviamente é caracterizado pela meia-noite, estamos a 2 minutos da meia-noite, algo que só se verificou uma outra vez em toda a vida deste relógio, portanto, que começou no século XX, foi em 1953, quando em plena Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética ponderaram numa corrida às armas desenvolver bombas de hidrogênio, que são bombas ainda mais fortes do que as bombas atómicas. Muito bem, portanto, nesta altura, obviamente, por uma questão mais bélica, atualmente por uma questão económica. É importante também ter em consideração que as guerras atualmente não são, digamos, tão sangrentas de um ponto de vista bélico, são sobretudo ao nível informático, ao nível económico, ao nível cambial, e portanto é isso aqui também que está a ser refletido. Ok? Entramos agora então numa análise mais geográfica, começando pelos Estados Unidos, portanto, maior economia mundial. E o que temos aqui a dizer, em primeiro lugar, é que 2018 foi um dos melhores anos de crescimento desde esta recuperação, um ano só equiparável com o ano 2015, e esse impulso de crescimento, esse boost, permite uma expressão inglesa, esse boost de crescimento veio principalmente dos cortes fiscais que foram política da administração de Donald Trump. À medida que este corte fiscal se vai dissipando, é previsível que o crescimento também desacelere. Portanto, estamos perante uma situação de slowdown, de desaceleração, de abrandamento, que é distinta, obviamente, e isto é muito importante estabelecer esta diferença de uma situação de recessão. Uma situação de desaceleramento, de desaceleração é um contexto em que o crescimento existe de um ponto de vista positivo, mas em valores mais baixos. Uma recessão, por outro lado, é um momento em que se registram crescimentos negativos, ou seja, contrações da economia. Tipicamente, uma recessão técnica são duas contrações sequenciais, portanto, quarter on quarter, seguidas. Portanto, o que temos aqui é, sem dúvida, slowdown e não recessão, só para clarificar. O que perspectivamos para 2019 e 2020. Como principais drivers desse abrandamento, como principais fatores desse abrandamento, identificamos aqui sobretudo o consumo privado e o investimento das empresas. Ok? Em linha, precisamente com esta desaceleração vigente, temos aqui um indicador da Reserva Federal de Nova Iorque que tenta estimar a probabilidade de recessão nos 2 meses seguintes. E o que vemos aqui é, efetivamente, esta probabilidade a ser verdadeiramente superior agora, salientar aqui que está já junto dos 25%, o que obviamente está consistente com esta visão de desaceleração, mas não recessão. Portanto, 25% ainda é obviamente pouco para uma recessão. Muito bem, recuperando aqui os indicadores leading PMI, os Purchasing Manager Indices, portanto, índices de gestores de compra que tendem a refletir o que se poderá passar num futuro bastante próximo com a atividade económica. Vemos que estão, obviamente, ainda de forma sólida em terreno de expansão, portanto, acima dos 50. No entanto, há aqui uma clara tendência descendente no PMI da manufatura, esta linha que aqui vem a cor laranja, e que é, obviamente, consistente com os seus congêneres mundiais, congêneres do bloco desenvolvido. Okay? E isto acontece precisamente porque o PMI, porque a manufatura está bastante relacionada com o comércio internacional. Okay? Quanto aos indicadores avançados, o chamado Leading Index,
e também as vendas a retalho, portanto, que traduzem de certa forma o consumo dos agregados familiares. Vemos aqui também uma clara desaceleração no fim de 2018, início de 2019. Portanto, todas estas métricas macroeconómicas corroboram de facto a possibilidade de desaceleração da economia norte-americana, mas de modo algum vem aqui, digamos, evidenciar que uma recessão estará próxima. Evidenciam sim uma desaceleração. Ok, aqui este gráfico é um gráfico que surge mais por contextualização. Melhor, estes dois gráficos surgem mais por contextualização, não tanto aqui no contexto de recessão, mas do contexto de robustez da economia norte-americana e também, sobretudo, da euforia que se viveu em 2017 e 2018. Veja-se bem, aqui euforia no primeiro gráfico, a confiança do consumidor a ter aqui uma aceleração verdadeiramente pronunciada e sobretudo, sustentada desde a crise financeira em 2018. No entanto, a produtividade a manter-se aqui em níveis baixos. O que é que isto evidencia? Que o consumidor está efetivamente bastante confiante em relação às perspectivas económicas e que possivelmente irá consumir mais em função disso. No entanto, a sua produtividade mantém-se baixa. Portanto, é algo aqui um pouco dicotómico. A produtividade, à partida, será um dos alicerces do crescimento. E, portanto, é difícil haver confiança nesse mesmo crescimento com a produtividade a manter-se, de certo modo, em níveis baixos, ou pelo menos com a produtividade aqui num contexto de estagnação. Por outro lado, aqui embaixo temos também um gráfico particularmente interessante que cruza a inflação com a evolução salarial, portanto, com o crescimento dos salários. E o que efetivamente encontramos é a maior taxa de crescimento salarial desde a recessão de 2018. Recessão essa verdadeiramente sustentada, crescimento esse verdadeiramente sustentado, mas que demorou bastante tempo a traduzir-se em pressões inflacionistas. E estas pressões inflacionistas, na nossa opinião, advêm sobretudo do crudo, mais do crudo do que até da componente de poder de compra das famílias. Como aliás é corroborado por esta queda aqui no fim do ano 2018, em que vimos também o crudo cair cerca de mais de 25%. Muito bem, aqui numa perspectiva mais de análise do efeito das medidas fiscais expansionistas de Donald Trump, percebemos que aqui a implementação dos tax cuts teve portanto, do corte fiscal, da reforma fiscal, teve um impacto bastante significativo em 2017 e também durante uma boa parte de 2018, sendo que agora as empresas começam de facto a lutar para manter esta variação tão positiva, este crescimento tão positivo dos lucros, e essa luta para ser ganha terá de vir ou por um aumento das receitas, o que não é particularmente provável numa situação de desaceleração económica, ou por um aumento da margem. E para isso acontecer, tendo em conta receitas, digamos, em níveis mais ou menos estáveis, isto, obviamente, na generalidade das empresas. Todas as empresas depois têm histórias diferentes e este gráfico a nível individual poderá ser bastante diferente para cada empresa, mas a nível mais global é isto que vemos. E, portanto, para vermos aqui um aumento desta margem, como veem, esteve praticamente inalterada durante quase 9 anos, seria preciso vermos um corte de custos, principalmente quando prevemos aqui uma desaceleração das receitas. Muito bem, aqui também compreender quais os efeitos desta reforma fiscal de Trump e não só, também das medidas que Trump lançou para incentivar a repatriação de cash por parte das empresas, e o que vemos é que durante um bom período de tempo estes cortes fiscais e esta repatriação de cash não foi canalizada para o investimento. Sabemos nós que terá sido canalizada para o outro lado, que foi muito provavelmente recompras de ações, crescimento de dividendos, mas sobretudo programas de recompra de ações, portanto share buybacks,
e também movimentos de fusões e aquisições que atingiram o seu pico histórico nos últimos 3 anos. Ok? O investimento efetivamente recuperou, mas só um pouco mais tarde. A capacidade instalada também recuperou, mas ainda está, digamos assim, em níveis que permitem, que podiam ser maiores. Está agora à volta dos 78%. Uma perspectiva mais política, perceber aqui qual é a aceitação de Trump e principalmente qual é a visão da população norte-americana em relação aos temas estruturais de sua administração. Portanto, a visão é predominantemente negativa, como aqui vem. A aprovação de Trump é também minoritária, 41%. A visão em relação às várias políticas de Trump, como referi, é negativa, principalmente naquelas que não têm um pendor económico tão direto. De um ponto de vista económico, e em linha precisamente também com o gráfico que há pouco mostrávamos, a perspectiva, ainda que negativa, é menos negativa do que nos outros casos. Portanto, no corte de impostos e na economia, a perspectiva é menos negativa. Não esquecer aqui que o corte de impostos, esta reforma fiscal, acabou por acentuar a iniquidade existente nos Estados Unidos. Portanto, a população mais rica ficou cada vez mais rica. Porquê? Porque essa população também oferece rendimentos que não estão ligados ao seu trabalho, digamos assim, oferece rendimentos como rendas, dividendos, capital gains, portanto, apreciações de capital por via de investimentos em ações e em mercado imobiliário, em ativos financeiros e ativos reais, digamos assim, e esses obviamente beneficiaram bastante. Por outro lado, quem oferece rendimentos que estão essencialmente dependentes da sua atividade profissional, laboral, de forma estrita, viu, digamos assim, a discrepância face aos mais ricos ser acentuada. Ok, entrando agora no âmbito da política monetária, essencialmente a Reserva Federal, como disse no início deste webinar, em 2019 convergiu para a visão do mercado. Na última reunião veio exteriorizar um tom ainda mais dovish do que era esperado, veio dizer que não perspectivava nenhuma subida de taxa de juros para 2019, perspectivando apenas uma para 2020. Veio também referir que iria terminar mais cedo, antecipar o fim da redução de balanço. Portanto, é um processo de normalização que é necessário após anos de quantitative easing, anos de medidas ultra expansionistas não convencionais, mas aqui embaixo tentamos encontrar uma justificação para isso. Repare-se bem que tipicamente quando estamos perto do pico do ciclo monetário, portanto, ou seja, o momento ou a taxa de juros máxima antes de começarmos uma inversão de política monetária, a curva de yields tende a inverter e tipicamente isso pressagia um momento de crise, como aqui vem 2008. E portanto, e aqui estamos agora uma vez mais a aproximar-nos e portanto acreditamos que esta pausa prolongada da Reserva Federal poderá, de certa forma, prolongar o ciclo económico e adiar aqui, efetivamente, o momento de recessão. Portanto, o momento em que passamos de uma desaceleração para uma recessão. O pico será, na nossa visão, à volta dos 3% ou mesmo os 2,75%. Ok? Olhando agora para o mercado acionista norte-americano e aproveitando aqui já para comparar com o resto das geografias, sobretudo desenvolvidas, mas também emergentes, como vem aqui, olhando para este gráfico que compara o desconto ou prémio do atual rácio de price to earnings, preço face a lucros, versus a sua mediana de 5 anos. Portanto, todos eles estão a prémio, repare-se bem, ou melhor, todos estão a desconto, era isso que queria dizer, com a taxa de crescimento
dos lucros por ação perspectivada para 2019, todas elas, estas sim, são positivas. Os Estados Unidos, os índices acionistas dos Estados Unidos são aqueles que apresentam uma combinação menos atrativa, ou seja, apresentam um maior prémio face às demais bolsas acionistas do mundo. E isso acontece já há algum tempo, e em 2018 era justificado pelo momento macrofundamental da economia. Para 2019 parece-nos que esta justificação é cada vez menos clara e, portanto, antecipamos efetivamente um recuo das ações norte-americanas face aos atuais níveis, sendo que, por outro lado, encontramos ainda valor noutro tipo ou noutras geografias, que aqui destacamos, principalmente o Japão, que é a única que tem uma perspectiva de crescimento de lucros acima do duplo dígito. Ok? Em termos de earnings risk premium, portanto, comparar a yield dos earnings, o rendimento dos earnings com risk free rate, portanto, a taxa de juros sem risco, o que vemos aqui também é que é particularmente mais atrativo em termos de valor relativo, naturalmente, Japão e Alemanha. Neste caso não usamos zona euro porque optamos por usar o risk free alemã. Portanto, por uma questão de consistência usamos Alemanha, mas como sabem, a Alemanha acaba por ser sempre um proxy, uma boa aproximação para a zona euro. Ok, aqui mercado acionista, só uma breve análise, efeito de janeiro, e que também vem triangular esta nossa visão menos positiva para o mercado acionista no próximo trimestre. Não só em janeiro deste ano tivemos uma valorização impressionante, que depois se estendeu ao longo de todo o primeiro trimestre. Janeiro deste ano foi o segundo maior janeiro de valorização nos últimos 40 anos. No cômputo geral dos últimos quase 10 anos, foi o terceiro maior mês de valorização nesta última década, portanto é particularmente expressivo. E é também esta a razão, juntamente com o facto de acharmos que este rally foi baseado em expectativas demasiadamente otimistas, é também esta a razão que nos leva a crer que poderá agora haver um recuo. No entanto, e é importante também referir, o efeito de janeiro, em 70% dos casos, dita a direção do ano. Para já não temos uma visão absolutamente fechada e sólida em relação à direção final do ano. Achamos, no entanto, que os ganhos, se os houver, serão modestos. Ou melhor, que haverá ganhos, mas que os mesmos ganhos serão modestos. Ok, aqui destacar os setores que nos parecem mais interessantes, é sobretudo o setor de cuidados de saúde e telecoms, que não por coincidência acabam por ser os setores com pendor mais defensivo, e telecoms tipicamente estão bastante endividadas, mas neste caso com uma desaceleração ou mesmo uma estagnação no ritmo de subida das taxas de juros. As telecoms têm aqui algum espaço para ter uma boa performance, e estes são, do ponto de vista fundamental, corporativo, os setores que achamos mais interessantes, por terem aqui um crescimento de receitas e um crescimento de lucros bastante acima da média. Ok? E aqui também, uma vez mais, para corroborar a nossa visão de alguma retração agora no mercado acionista. O mercado acionista está perto do nosso cenário mais favorável, de 15% de subida no ano. Estamos apenas com 3 meses e é por essa mesma razão que não antecipamos que haja assim tanto espaço para crescer agora agora no próximo trimestre de 2019. Ok, entramos agora na Europa. Permitam-me só dizer, se calhar vou ter de acelerar, este outlook é bastante grande, tem 55 slides,
estamos no slide 21, eu vou ter de acelerar e irei se calhar saltar algumas partes. De qualquer modo, convido todos os participantes e todos os interessados, mesmo que não estejam a participar neste webinar, a consultar o documento completo que está no nosso site. Basta ir em informações de mercado, Big Research, Outlook e encontrarão lá este Outlook. Muito bem, vamos agora então para a Europa. Começamos aqui por fazer um breakdown do produto interno da zona euro e da União Europeia. Identificamos que das 3 maiores economias da zona euro, 2 delas estão em situações um pouco periclitantes, se me permitem a expressão. A Alemanha escapou tangencialmente a uma recessão, Itália está em recessão técnica, França está agora a viver um período de maior acalmia, mas que à partida virá a ser perturbado no futuro quando se materializarem os desequilíbrios financeiros que advêm da não realização das reformas financeiras que Macron pretendia. No caso do Reino Unido, que representa cerca de 15% da União Europeia e é a segunda maior economia da União Europeia, a seguir à Alemanha, como sabem, está mergulhado na maior crise política dos tempos de paz e, portanto, a situação na Europa como um todo não é particularmente favorável e é de facto isso que temos vindo a assistir ao longo deste primeiro trimestre, é uma desaceleração da economia europeia. Muito bem, essa desaceleração da economia europeia teve como uma das suas principais causas também a desaceleração, ou melhor, a deterioração do sentimento económico chinês em virtude das guerras comerciais. Como podem ver aqui neste gráfico, a correlação é particularmente expressiva desde 2016. Veja-se bem a recuperação económica europeia aqui pelo seu PIB real, variação do PIB real, muito em linha com o sentimento económico chinês, e isto acontece porque devido às exportações. Não esquecer que a zona euro tem como segundo maior parceiro no comércio internacional a China, e portanto a deterioração do sentimento económico na China e também o maior proteccionismo do seu principal parceiro económico, que são os Estados Unidos, não contribuem favoravelmente para as exportações, antes pelo contrário, como aqui vemos. E por essa razão antecipamos que, caso não haja um pick-up sério e sustentado no sentimento económico chinês, podemos continuar a assistir a um abrandamento da economia, da economia europeia. Ok, avançamos aqui para para uma análise mais... melhor, para uma análise de outras componentes do PIB da zona euro. Portanto, aqui analisamos sobretudo investimento e consumo. O que vemos é que perdão, recebi aqui mensagem que o som tinha sido interrompido. Não sei se me conseguem ouvir já. Podem só, por favor... ok, estou aqui a receber já uma... Ok, muito obrigado pela confirmação. O som já foi retomado. Então, como dizia, aqui olhamos para outros dois agregados económicos, consumo e investimento, num primeiro gráfico, e vemos que o consumo e o investimento, e sobretudo o investimento, têm sido resilientes à quebra de sentimento económico, quer do lado das empresas, quer do lado do consumidor. Sobretudo o sentimento económico das empresas e o investimento tem tido aqui, digamos, uma variação um pouco distinta. O investimento a aguentar-se, digamos assim, já enquanto o sentimento tem vindo aqui a quebrar acentuadamente. Já no consumo identificamos essa quebra, e aqui essencialmente a tese é que, caso continuemos a assistir a uma quebra neste sentimento, mais tarde ou mais cedo o consumo e o investimento acabarão também por ir atrás e, portanto, por recuar. E nesse contexto temos aqui mais dois fatores a contribuir para uma evolução cada vez mais parca da economia europeia. Não esquecer aqui também um outro fator muito interessante, que é o endividamento das famílias. O endividamento das famílias continua em valores bastante elevados.
ainda que bastante abaixo também dos máximos verificados na altura da crise de dívida soberana, sobretudo. No entanto, e isto acontece principalmente devido ao crescimento sustentado nos salários. No entanto, perante uma desaceleração económica, é natural que os salários também acabem por estagnar. O endividamento por essa via poderá, o endividamento, neste caso a alavancagem, poderá subir, e isso, em última instância, compromete, obviamente, o consumo. Ok? E, portanto, aqui, de forma ainda mais importante e agora sim mais positiva, para 2019, achamos que um dos temas que, sem dúvida, será bastante central é o fim, não só o fim da austeridade, como também uma inversão dessa austeridade. Ou seja, desde a crise de 2008 e depois ainda mais em 2012, o peso da despesa pública no PIB veio a ser reduzida. Houve, sem dúvida, uma correção orçamental, pelo menos ao nível do déficit primário, do saldo primário, perdão. Estamos agora em superávit a nível da zona euro. No entanto, prevemos que haja aqui uma inversão. Uma vez que acabaram os estímulos monetários, acreditamos que os estímulos agora são principalmente pela via fiscal. Portanto, são agora os governos, os Estados, stepping in, como já a entrar, digamos assim, em jogo, como já há bastante tempo era solicitado pelo Banco Central Europeu, e a providenciar aqui um estímulo e um alicerce à economia. Isto traduz-se numa perspectiva de maior déficit orçamental ou menor superávit orçamental para 2019, em políticas expansionistas em 12 dos 19 países da zona euro, sendo que 3 desses 12 são Alemanha, França e Itália, portanto as 3 maiores economias da zona euro. Portanto, achamos que enquanto as exportações podem continuar a desacelerar, como aqui vimos, o investimento e o consumo podem também continuar a desacelerar, achamos que a despesa pública vai tomar aqui o palco central e, eventualmente, alicerçar a economia. Ou seja, não prevemos que a Europa chegue a entrar já numa recessão, prevemos sim uma estagnação com níveis de crescimento baixos e sobretudo, suportados aqui pela via fiscal, pela via de políticas keynesianas. Portanto, aqui keynesianas é um nome desenvolvido com base na teoria de John Maynard Keynes, portanto, um economista britânico que defendia que a intervenção do Estado poderia efetivamente corrigir desequilíbrios e estimular o crescimento quando tal fosse necessário, e é isso que aqui vemos. Que aqui vemos a começar a acontecer. Muito bem, olhando agora para a Alemanha, como motor da economia europeia, é interessante ver que é uma economia mais cíclica, principalmente devido ao seu pendor exportador, e, portanto, exacerba os movimentos de crescimento da zona euro, como veem, e tem sido particularmente penalizada precisamente por esta componente de procura externa. Procura externa que, neste caso, está a agregar as exportações e também os inventários. Repare-se bem, houve aqui um claro desfazamento entre exportações totais, que estão aqui a cinzento escuro, e exportações de automóveis. Okay? Isto visto a 2 meses, é uma média móvel de 2 meses. E isso precisamente permitiu o facto de haver produção de automóvel que não estava a ser escoada para fora do país pela via de exportações, permitiu um aumento dos inventários. Esse aumento dos inventários contribuiu para adicionar pontos percentuais ao crescimento. No entanto, em 2018, com uma melhoria, no último trimestre de 2018, com uma melhoria das exportações de automóveis, houve uma quebra desses inventários, e essa quebra de inventários retirou pontos percentuais ao crescimento, e por isso é que tivemos este crescimento nulo no último trimestre de 2018. Muito bem, tentando aprofundar mais esta realidade industrial da Alemanha e em específico do setor automóvel. Como sabem, é um bem de luxo que é muitas vezes
é um bem de luxo que obviamente, portanto, é cíclico e que, num contexto de deterioração do sentimento económico na China, um dos maiores importadores dos veículos alemães, tende a ser particularmente prejudicado. Para além disso, acresce o fator de incerteza de regulamentação no setor, principalmente em relação aos automóveis movidos a diesel. E, portanto, o que aqui vemos é uma queda muito forte na produção industrial, uma queda do índice PMI de manufatura, portanto, verdadeiramente relacionado com esta produção industrial, para mínimos de 7 anos, de quase 7 anos, aqui nos 44,7. Uma quebra das exportações, da produção automóvel, aqui traduzido nestas colunas cor de laranja, e uma quebra também no WIFO. O WIFO é essencialmente um indicador macroeconómico, um índice, naturalmente, composto precisamente por este instituto chamado IFO Institute, que essencialmente questiona várias empresas de vários setores acerca das suas perspectivas económicas futuras. E o IFO, como veem aqui, tem vindo a emitir resultados verdadeiramente negativos e há uma tendência claramente que se acentua desde metade de 2018 até 2019. Por outro lado, vemos aqui o ZUI, que é também um indicador de perspectivas económicas, mas aqui, em vez de ser relacionado com a economia real, portanto, em vez de serem os líderes das empresas a serem questionados, são sobretudo investidores institucionais e analistas de mercado, que começam aqui a apresentar uma opinião mais favorável de bottoming out, portanto, de recuperação, de retoma. O ZUI está aqui sombreado, cinzento, de retoma na atividade económica. Não, portanto, aqui o que é interessante tirar é que há uma divergência clara entre o IFO e o ZUI, que é algo que não costuma acontecer muito frequentemente, e a nossa visão é convergente para a do IFO. Preferimos neste momento estar mais alinhados com quem tem uma perspectiva da economia real pura e dura do que com quem tem essa perspectiva contaminada, digamos assim, pelo efeito dos mercados. Portanto, neste momento preferimos seguir a ideia, a visão de quem expurga o efeito dos mercados acionistas. Como sabem, foi verdadeiramente favorável ao longo deste primeiro trimestre das suas perspectivas de crescimento futuras. Muito bem, vou aqui acelerar, passando para a Itália, terceira maior economia da zona euro, está no seu 61º governo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o que obviamente reflete uma elevada instabilidade governativa, que por sua vez se traduz também numa elevada ou numa significativa underperformance de crescimento, ou seja, um crescimento inferior, consistentemente inferior ao crescimento da zona euro desde a adesão precisamente à moeda única em 2000. Okay? Atualmente estamos na terceira recessão técnica numa década, portanto é algo particularmente expressivo para esta economia e, digamos assim, aqui temos uma demarcada inversão de tendência face à correção dos desequilíbrios no saldo orçamental. Portanto, o déficit vinha a ser corrigido, já o déficit aqui traduzido por esta linha cor de laranja mais escuro. O déficit vinha já a ser corrigido, ou pelo menos estar controlado desde 2012, plena crise das dívidas soberanas. Atualmente, com o governo populista, perspectivas aqui uma inversão grande do déficit, portanto é aqui uma quebra com a tendência da zona euro, e aqui obviamente que há pouco dizíamos que os estímulos deverão vir sobretudo, os estímulos económicos deverão vir sobretudo pela via fiscal, e isso obviamente está consistente com esta quebra do déficit. No entanto, aqui temos um pouco mais do que isso. Temos um governo populista com uma coligação de extrema-direita, entre um partido de extrema-direita e um partido que ainda não se percebe bem em que lado do espectro político se posiciona, mas também tem ideias verdadeiramente extremistas e eurocéticas, a querer, digamos, ir um pouco mais além
nos estímulos fiscais e, de certo modo, esquecer um pouco já a disciplina e o rigor orçamental a que as regras europeias obrigam. Por outro lado, a dívida pública em percentagem do PIB é a segunda maior da zona euro, na Itália, obviamente, e perspectiva-se, melhor dizendo, que este rácio continua a aumentar e de forma significativa, bastante mais do que perspectiva o governo italiano. Essencialmente, o que falamos aqui é um contraponto entre as perspectivas e as estimativas italianas e as estimativas de todas as outras entidades. Portanto, as estimativas italianas, principalmente do governo, são particularmente mais positivas do que as do próprio Banco de Itália e ainda muito mais positivas do que a da Comissão Europeia e do mercado. Ok? Entrando aqui num contexto de política monetária para 2019, o Banco Central Europeu veio rever em baixa de forma expressiva as estimativas de PIB, portanto, de crescimento e de inflação também. Veja-se aqui, uma forma muito expressiva. Estas estimativas foram revistas em baixa em praticamente todos os horizontes temporais, mas é particularmente expressiva em 2019. Em virtude disto, o Banco Central Europeu veio afirmar que não vai aumentar taxas de juros em 2019, veio lançar um terceiro programa de financiamento facilitado aos bancos da zona euro, bancos esses que têm, digamos, para poder beneficiar deste programa, têm de efetivamente conceder crédito à economia real para garantir, de certa forma, o mecanismo de transmissão de política monetária para a economia mesmo, para haver este estímulo, e este programa chama-se TLTRO, que é basicamente targeted, que é precisamente targeted mesmo para os bancos que efetivamente concedem crédito à economia real, Targeted Long-Term Refinancing Operations. E é um TLTRO 3, vai ser iniciado em setembro de 2019 e deverá durar durante 2 anos. Muito bem, portanto, o que temos aqui como conclusão é o Banco Central Europeu a reconhecer uma pronunciada e já não tão temporária desaceleração económica da zona euro e a reforçar aqui os estímulos. Por outro lado, olhando aqui para o euro-dólar e para a inflação, é interessante compreender a diferença que existe entre a inflação core e a inflação total. A inflação core expurga à inflação total o efeito da componente energética, da alimentação e de bebidas alcoólicas, e que são, obviamente, que são tipicamente componentes bastante mais voláteis. No entanto, o objetivo de inflação estabelecido pelo Banco Central Europeu é para a inflação total, pretende que esta inflação esteja à volta dos 2%. O que efetivamente acontece é que a inflação total tem estado bastante volátil em virtude da componente energética, especialmente em 2018, quando se aproximou efetivamente do objetivo do BCE, foi devido à expressiva subida dos preços de crudo e de outras matérias e primas energéticas, como é o caso, por exemplo, do gás natural, e não tanto por um arranque da inflação core, que é esta que aqui vem. Como conclusão, antecipamos que para o Banco Central Europeu se começar a sentir mais confiante para subir taxas de juros, gostaríamos de ver aqui um aumento na inflação core, algo que rondasse, na nossa opinião, os 20, 30, 40 pontos base para efetivamente, e de forma obviamente consistente, para efetivamente o Banco Central Europeu sentir maior confiança em subir taxas de juros. E, portanto, este aumento que vos referi, 20 a 30 pontos base, não nos parece particularmente provável neste cenário de pronunciada desaceleração económica. Ok, vamos avançar se calhar a esta parte, vou tentar aqui ser um pouco mais breves, até porque ainda falta bastante deste outlook e acredito que alguns de vós já estejam um pouco cansados. Essencialmente, a política de reinvestimento dos montantes de dívida que atingem a maturidade e dos cupons permanece aqui como a principal ferramenta do Banco Central Europeu
para fazer face a uma desaceleração ainda mais pronunciada do que aquela que já estamos a assistir, e portanto tem havido alguma opacidade por parte do Banco Central Europeu em relação a esta política, em relação a divulgar detalhes sobre esta política, e isso é algo que verdadeiramente beneficia o Banco Central Europeu, porque perante, digamos, cash flows tão erráticos, o Banco Central Europeu sem dúvida precisará de flexibilidade para essa política. Ok? Aqui vemos em baixo o balanço do Banco Central Europeu, portanto, a aumentar exponencialmente desde 2015, é o momento do quantitative easing em que o Banco Central Europeu começa a comprar obrigações soberanas, a comprar, quer dizer, de forma bastante acelerada e declarada obrigações soberanas, e isso sim suporta aos mercados. E portanto a nossa visão é que mesmo com uma desaceleração económica pronunciada, o mercado acionista não irá retrair brutalmente, porque o Banco Central Europeu mantém vários estímulos monetários, ainda que não o quantitative easing, obviamente que acabou em dezembro de 2018, e o Banco Central Europeu naturalmente não quer arriscar a sua credibilidade e voltar a esse programa, mantém aqui o mercado acionista relativamente suportado. Ok, entrando aqui numa perspectiva política que é verdadeiramente determinante para o próximo trimestre. Vamos ter eleições europeias. Antecipamos aqui, segundo estas sondagens, que não são nossas, são do site político e também do Poll of Polls, antecipamos aqui um crescimento das franjas mais extremistas, mais eurocéticas, com ideias um pouco mais radicais e anti-estabelecimento, e em tendência contrária uma contração, uma diminuição, uma queda dos partidos mainstream, chamamos assim, os partidos mais tradicionais de centro, de esquerda, de direita. Os partidos mais tradicionais deverão aqui sofrer quedas. Veja-se aqui, centro-direita e democracia social a cair bastante, direita e extrema-direita a subir bastante, partidos anti-establishment também a cair, partidos eurocéticos, partidos anti-establishment também a subir, era isso que queria dizer. E portanto, se tal se verificar nas eleições europeias que ocorrerão entre 23 e 26 de março de 2019, de maio, é possível, é bastante possível que a reforma europeia, que tem sido, digamos assim, muito impulsionada e incentivada pelo presidente francês Emmanuel Macron, fique um bocadinho ameaçada, comprometida, principalmente porque será bastante mais complicado convencer estes partidos eurocéticos mais extremistas a avançar com estas reformas europeias que naturalmente visam uma maior integração. Ok, um outro fator relevante é 28 de Abril, as eleições em Espanha. Para já não é absolutamente garantido ou melhor, para já é quase certo que nenhum partido obterá a maioria parlamentar, e também não é absolutamente garantido que uma coligação entre o PSOE, que é um partido de esquerda-centro, o Ciudadanos, que é um partido de centro, e o Podemos, que é um partido de extrema-esquerda, consiga efetivamente formar um governo. Portanto, podemos por aí ter mais uma fonte de instabilidade, eventualmente ter uma fonte de instabilidade. Ok, este slide particularmente interessante, por acaso, em que analisamos um tema que já se falava, ou que já se referiu bastante no passado, mas agora está a ser, digamos, cada vez mais puxado para o centro das atenções, que é a japanização da Europa. Portanto, a possibilidade de a Europa se tornar como o Japão, digamos assim, de uma perspectiva de crescimento e de inflação. Repare-se bem, aqui, como métrica de japanização da Europa, olhamos para as obrigações soberanas a 10 anos, e tentamos compreender a sua evolução. Há, sem dúvida alguma, a partir de 2012, sobretudo, à altura da crise de dívida soberana, um decoupling, uma separação, um desfazamento entre a Alemanha e os seus verdadeiros comparáveis, até ao momento, que seriam o Reino Unido e os Estados Unidos, e uma convergência
para perto da dívida soberana japonesa há 10 anos. E isso acontece, por que razão? Porque está a ser perspectivado o fim do projeto europeu e, portanto, aqui as obrigações alemãs são verdadeiramente compradas e atrativas para os investidores numa perspectiva de ativos de refúgio, ou porque efetivamente as perspectivas de crescimento são cada vez menos risonhas e a inflação deverá, por essa mesma via, também ficar contida, e as taxas de juros alemãs traduzem precisamente esse cenário. Na nossa opinião, é exatamente uma combinação destes dois fatores, ainda que com bastante maior preponderância da questão de crescimento económico. Portanto, como tem a recuperação económica europeia demorou efetivamente a verificar-se, verificou-se em 2017, e desde então a desaceleração tem sido sustentada, continuada e cada vez mais pronunciada. Portanto, achamos que é mais provável que estejamos a convergir para um cenário mais próximo do Japão do que, infelizmente, dos Estados Unidos da América. De um ponto de vista de quantitative easing, há sem dúvida uma série de semelhanças. A economia europeia e japonesa estão ambas mais dependentes do sistema bancário, e, portanto, quando houve um desaparecimento de liquidez, as empresas ficaram, digamos, com os fontes de financiamento verdadeiramente mais restritas. Houve também, digamos, um delay grande entre a crise e a atuação do Banco Central, do respectivo Banco Central, quer na Europa, quer no Japão, algo que não, estas duas realidades são bastante distintas nos Estados Unidos, em que a economia está mais dependente também, ou não está tão dependente do sistema bancário, tendo também como uma das fontes de financiamento primordial os mercados de dívida, aqui numa perspectiva de financiamento a crédito, obviamente, e também a atuação da Reserva Federal Norte-Americana a ser verdadeiramente mais célere, e essencialmente também temos visto que os bancos europeus e os bancos japoneses estavam verdadeiramente mais debilitados do ponto de vista de ativos em balanço, ativos tóxicos, ativos non-performing em balanço, face à economia norte-americana. Ok, entramos aqui no Brexit, e este provavelmente será dos últimos temas que iremos analisar assim com maior cuidado, à exceção também dos emergentes, para depois passarmos para o posicionamento, que pessoalmente acredito que seja uma parte do vosso maior interesse, perceber como é que toda esta visão macro acaba por se traduzir em mercados financeiros. Mas em relação ao Brexit, a análise que aqui fazemos é claramente mais política do que económica, porque obviamente o Brexit também é algo mais político que económico, tem sem dúvida alguma um fortíssimo impacto económico na economia, que nós já analisámos em detalhe no passado o Outlook anual para 2019. Convido os participantes que eventualmente não se recordarem, que eventualmente não se recordem, a revisitar esse Outlook. Aqui o que temos a dizer é que em 2019, à medida que fomos ficando cada vez mais perto do dia de Brexit, a incerteza intensificou-se, e estamos agora em campo político praticamente nunca antes navegado. Tivemos 3 votos parlamentares do mesmo acordo, é bastante curioso, ainda que o terceiro acordo, o terceiro voto tenha sido sobre o acordo, mas sem a declaração política, que obviamente não tem efeito legal vinculativo, mas é a declaração, digamos, mais forte de um ponto de vista de garantias, ainda que sejam garantias de intenção para o Parlamento Britânico. Todos esses acordos somados, o primeiro foi a maior derrota parlamentar de sempre, o segundo foi a quarta maior derrota parlamentar, o terceiro e provavelmente o último voto em relação ao Brexit deal de Theresa May também foi chumbado, e atualmente temos a data de 12 de Abril como a data final para Theresa May informar
a União Europeia do que pretende fazer. Se pretende sair até dia 22 de maio com um soft Brexit ou um hard Brexit, que à partida nos parece também particularmente improvável, na medida que até ontem mesmo houve uma votação que visava precisamente eliminar esse hard Brexit neste horizonte temporal. A votação essa que foi desempatada pelo Speaker da Casa, John Bercow. Portanto, foi absolutamente renhida, teve de ser desempatada por um só voto. Ou então, perante uma derrota deste terceiro voto, derrota do acordo de Theresa May deverá apresentar à Europa, à União Europeia, uma estratégia que pretende adotar para o Brexit daqui em diante e participar nas eleições europeias, que é algo que, obviamente, o Reino Unido atualmente não pretende. Ok? Pronto, só explicar que estes gráficos e estas árvores foram construídas antes deste Meaningful Vote 3. Efetivamente, o que antecipávamos era que o mesmo fosse chumbado, como efetivamente se verificou. Tentamos olhar aqui para quais possam ser as alternativas caso seja chumbado efetivamente este acordo. Portanto, continuamos, como já temos vindo a dizer desde o terceiro trimestre de 2018, a achar que acabará por haver um segundo referendo no qual deverá ganhar a permanência. E, portanto, essa é a nossa visão estrutural atualmente para Brexit, segundo referendo e vitória da permanência. Vê-se cada vez mais, mais movimentos nesse sentido, nomeadamente uma petição lançada pelo próprio Parlamento. Este símbolo que aqui vem é o símbolo do Houses of Parliament no Reino Unido. Uma petição já com 6 milhões de assinaturas. Aqui, obviamente, também temos, depois não queria estar aqui a voltar muito atrás, mas temos aqui o racional para haver este segundo referendo. Interessante perceber aqui, caso venha a haver eleições europeias no Reino Unido, muito interessante olhar aqui para este indicador. Acreditamos que será claramente um barómetro do Reino Unido em relação à União Europeia. Que indicador é este? É a taxa de participação nas eleições europeias. Historicamente, a taxa de participação do Reino Unido tem sido sempre inferior à taxa de participação do resto dos Estados-membros, em média, naturalmente. No entanto, antecipamos que, caso venha efetivamente a haver eleições europeias, o interesse nestas eleições e a participação poderá ser bastante superior, ainda que seja para favorecer partidos mais eurocéticos, poderá ser bastante superior. E, portanto, esperamos ver aqui algo um pouco diferente da tendência histórica a acontecer caso efetivamente haja eleições europeias no Reino Unido. Ok? Olhamos aqui também para outra métrica que gostamos de analisar, uma métrica um pouco mais, se me permitem a expressão, fora da caixa, mas que acaba por ter aqui algum poder preditivo, acaba por ser aqui relativamente interessante, pelo menos para triangular as nossas análises, que é o volume de pesquisas no Google por determinados termos. E aqui o que está subjacente é que uma pesquisa no Google traduz tipicamente a preocupação com um determinado tema e, eventualmente, a vontade desse desfecho se verificar. Naturalmente, há aqui uma série de pressupostos que podem não estar certos. No entanto, como em praticamente todas as análises económicas e também políticas, é necessário ter pressupostos, e estes foram aqueles que estabelecemos para fazer esta análise. Repare-se bem aqui, então, olhamos para uma série de expressões. Efetivamente, a maior parte delas, ou melhor, 4 delas, estão relacionadas com a permanência, mas veja-se como estão, digamos assim, a picar as procuras, as pesquisas no Google por, principalmente, People's Vote, Second Referendum, Leave the EU. Portanto, aqui continua a existir uma forte procura por este termo de pesquisa. Remain in the EU, menos pesquisado, este roxo aqui em baixo, e Stop Brexit, também menos pesquisado. Mas é particularmente interessante, se juntarmos estas 4 face a esta única,
temos aqui, digamos, uma possível indicação que o sentimento começa a estar cada vez mais virado para uma permanência na União Europeia. Ainda usando como referência estas pesquisas no Google, importante ver aqui também este outro gráfico no canto inferior esquerdo, que é um gráfico que visa cruzar as pesquisas por estes vários termos de um ponto de vista de regiões do Reino Unido, atualmente com o que aconteceu na altura do referendo. Na altura do referendo, Inglaterra e País de Gales votaram a favor da saída, predominantemente a favor da saída. A Escócia e a Irlanda do Norte tiveram uma maioria a favor da permanência, e atualmente o que vemos é o contrário. Portanto, aqui a Inglaterra e o País de Gales lideram as pesquisas, algumas das pesquisas, pelo resultado contrário, ou seja, pelo resultado de permanência, melhor dizendo, pela permanência. E isso, obviamente, também nos mostra aqui uma possível mudança de sentimento. E depois, isto aqui, indo um pouco mais à frente e querendo, digamos assim, trazer aqui algum suspense para esta análise de Brexit, o que vemos é que Theresa May é, sem dúvida, um case study político, a primeira-ministra possivelmente mais derrotada da história recente a nível mundial, em termos de paz, claro está, mais derrotada, permanece na liderança do governo. Já teve uma moção de censura do seu partido, o seu governo já teve uma moção de censura do Parlamento, o seu governo caiu em descrédito parlamentar pela primeira vez na história do Reino Unido, mas Theresa May permanece à frente do governo, com uma figura política claramente enfraquecida, e possivelmente acabará por levar ao desfecho no qual a própria primeira-ministra Theresa May votou a quando do primeiro referendo, que era a permanência, graças aqui àquilo que achamos ser uma verdadeira representação extraordinária, digna de uma atriz, por exemplo, de Hollywood. Ok, entramos aqui no campo emergente. Vemos que as economias emergentes estão agora bastante mais preparadas para lidar com o eventual tightening da Reserva Federal Norte-Americana, que obviamente tem tendência para puxar o dólar para cima, o que torna os custos de dívida mais elevados, obviamente mais elevados para as economias emergentes. Neste caso, isto é especialmente verdade no caso das economias emergentes que emitem dívida em hard currency, portanto em dólares, ou euros, mas neste caso dólares, é para isso que estamos a olhar. Vemos também aqui uma dinâmica bastante diferente na Ásia, uma dinâmica de inflação bastante diferente na Ásia e na América Latina, com a inflação cada vez mais controlada na Ásia e de forma mais consistente. Na América Latina é sempre um pouco mais heterogéneo, mais disperso, as histórias são um pouco diferentes. No entanto, esta inflação, e como dizíamos mesmo no início da apresentação deste outlook, esta inflação poderá subir um bocado este ano em virtude principalmente dos estímulos que poderão surgir por uma via monetária, algo que já se verificou na Índia e que parece também estar a poder vir a acontecer na Indonésia e na China, e no México também, quer dizer, noutros vários países emergentes, mas principalmente da Ásia, e também por via dos estímulos dos estímulos fiscais em alguns dos países. Muito bem, olhando aqui só para o mercado cambial e mercado acionista, como sabem, há uma correlação forte entre as divisas emergentes e as ações emergentes, e essa correlação, ou melhor, e a valorização das divisas emergentes face ao dólar no início do ano beneficiou claramente também as ações emergentes.
as ações dos países emergentes e por essa mesma razão acabámos por ver esta outperformance, esta overperformance de algumas geografias da região face à economia, ao bloco desenvolvido. Ok, entrando aqui, peço desculpa por estar a avançar tão depressa, é só porque temos de facto já pouco tempo. Quero entrar já aqui na China, que obviamente acaba por ser sempre um tema central. Muito bem, em relação à economia chinesa, olhar aqui para este indicador que é particularmente interessante e acho que é um indicador no qual podemos efetivamente ter confiança, que é um leading indicator elaborado pelo OCDE e que aponta, sem dúvida, para uma continuação da desaceleração económica chinesa, algo que é natural, dada a dimensão da economia e dada também a desaceleração global e também o shift, a mudança de paradigma para uma economia mais aberta e mais dependente do consumo interno e menos das exportações de baixo custo. Ver aqui também, por exemplo, que as exportações chinesas sofreram de facto um grande impacto em virtude das guerras comerciais e, portanto, agora uma resolução da escalada protecionista poderá permitir aqui um rebound, algo que também já referimos no passado, que será benéfico para a economia europeia. Ok, aqui também muito interessante este gráfico, comparar a evolução do PIB chinês com o mercado acionista chinês. É verdadeiramente interessante compreender que o mercado acionista chinês tem claramente ficado para trás face ao PIB. Há aqui uma razão que não está referida, mas é sem dúvida importante evidenciar, que é o facto deste crescimento do PIB ter sido bastante alicerçado em dívida. Dívida é essa que não se consegue, muitas vezes vem pela via das empresas, mas as empresas acabam por pertencer ao Estado, portanto não se percebe bem se é dívida pública e se é dívida privada. E também é curioso também ver a diferença entre este gráfico que aqui temos, portanto, a economia chinesa, ou melhor, os mercados acionistas não acompanharem a evolução económica face, por exemplo, ao bloco desenvolvido, em que os mercados acionistas tendem a ultrapassar a evolução do mercado acionista, os ganhos acionistas acabam por ultrapassar a evolução da economia. Especialmente agora, obviamente, nos últimos anos, num contexto de política monetária ultra-expansionista, a permitir, digamos assim, uma canalização de liquidez para os ativos financeiros. Ainda mais se verificou essa overperformance, essa outperformance do mercado acionista desenvolvido à economia do bloco desenvolvido. Muito bem, aqui um gráfico também interessante e bastante relacionado com a questão das guerras comerciais, que é um gráfico que nos mostra os flows, portanto, os fluxos de investimento estrangeiro para a China. É algo que está claramente alinhado com um dos pedidos de Trump para a resolução do conflito comercial, que é no fundo que a China abra mais a sua economia ao mercado mundial, e isso traduz-se sem dúvida alguma aqui neste aumento de flows, repare-se, portanto isso é algo que está alinhado com as intenções do presidente Donald Trump e também com a própria intenção da China em se tornar uma economia mais aberta. É uma tendência que antecipamos que continue. Os estímulos fiscais na China, que há pouco falávamos, portanto, com uma dívida pública ainda inferior a 50% do PIB, há espaço para estímulos fiscais se tal for importante. Para já não antecipamos nenhum tipo de hard landing da China. Lembrar que isso foi em 2015, como aqui vemos, um dos fatores que mais assustou os mercados a nível internacional e a própria China, obviamente, em virtude da questão do margin lending, portanto era um mercado acionista verdadeiramente insuflado devido a posições longas, cada vez permite uma expressão, um amontoamento de posições longas que estavam baseadas em alavancagem, e é isso que aqui vemos, e foi nessa altura que efetivamente
o People's Bank of China, portanto o Banco Central da China, teve de intervir, dilapidando reservas internacionais, mas desde então estas têm ficado constantes. Isto também é particularmente interessante perceber que ficaram constantes mesmo perante uma situação de grande instabilidade e incerteza e deterioração do sentimento económico gerada pelas guerras comerciais. Ok? Aqui, como referimos há pouco, há também espaço para mais estímulos monetários se tal for necessário. Ok? Olhando agora para as ações chinesas, achamos que há aqui claramente mais espaço para subir, para subidas a longo prazo, não agora já no segundo trimestre, mas a longo prazo, principalmente porque as ações chinesas, conhecidas como iShares, vão integrar de forma cada vez mais expressiva o basket, portanto aqui o cabaz de ações dos mercados emergentes. Repare-se bem, atualmente tem 0,8%, em setembro de 2009 perspectiva-se que venham a ter 3,4% e a longo prazo 14,8%. Portanto, em termos de flows, é natural que haja mais flows para a China, mas não é só uma questão de flows, é também uma questão fundamental. Repare-se bem aqui na robustez dos lucros e das vendas da China, das empresas chinesas, melhor dizendo, do CSI 300, a comparar com o índice de emergentes em geral. Okay? E isso é algo que justifica, obviamente, o ligeiro prémio que a China agora apresenta face ao restante índice. Mas é um prémio ainda bastante ligeiro e, como veem, acabam por estar aqui bastante juntos, à exceção, obviamente, aqui deste momento de bolha no mercado acionista chinês em 2015. Ok, se calhar, se me permitem, vou passar o mercado de dívida à frente. Vou rapidamente falar aqui das matérias-primas. Só dizer que o mercado de crudo está a estabilizar mais depressa do que era perspectivado no nosso outlook anual anterior. Portanto, no outlook que lançámos há 3 meses e nós perspectivávamos isso porque usávamos as estimativas da própria Agência Internacional de Energia. Atualmente, olhando para os dados do último mês, vemos que já há um ligeiro excesso de procura, ok? E é isso que tem mantido, efetivamente, os preços do petróleo alicerçados, suportados, melhor dizendo, precisamente porque tem havido um corte muito expressivo por parte da OPEP, aqui a cor de laranja. No caso da Rússia, ainda não houve esse corte, mas há um compromisso de atingir, digamos assim, a cota a que a Rússia se comprometeu em dezembro de 2018, já em abril ou maio deste ano, atingir essa cota. E, por outro lado, os Estados Unidos, que continuam a ter uma visão, principalmente personificada pelo presidente Donald Trump, uma visão de que preços de petróleo mais elevados serão mais benéficos. Os Estados Unidos continuam aqui a ter a sua produção em níveis máximos de sempre, com a produção de petróleo de xisto também em níveis máximos. Ok? Em termos de valores para o crudo, estamos aqui a olhar para um suporte à volta dos $52 por barril e talvez um cap, um limite, uma resistência na zona dos $65 por barril, em virtude principalmente da desaceleração económica que leva à acumulação de inventários. Ok? Quanto ao ouro, temos aqui catalisadores vários a favorecer o ouro, nomeadamente um aumento da procura, para fins de investimento, nomeadamente por ETFs, a crescente procura por parte dos bancos centrais. Este é, sem dúvida, uma componente muito relevante, na medida em que os bancos centrais pretendem fazer uma desdolarização, permite uma expressão, das suas reservas, começar a acumular reservas digamos, de outra forma, sem ser dólar e outras hard currencies, começar a acumular reservas também em ouro, que já têm essas reservas naturalmente, mas aumentar as reservas não em dólares, digamos assim, em ouro. E também o posicionamento especulativo, depois de mínimos históricos, começa claramente a corrigir, e repare-se bem aqui na correlação entre este posicionamento especulativo e os movimentos do ouro. O ouro aqui está amarelo torrado, digamos assim, amarelo do ouro, e o posicionamento especulativo está a azul escuro.
Também interessante ver a queda, das taxas de juros norte-americanas, que deverão também continuar assim, em virtude da maior da posição mais dovish da Reserva Federal Norte-Americana e, portanto, aqui catalisadores negativos para o ouro teríamos apenas um aumento do dólar se materializar. Reparar aqui também que o dólar tem estado bastante mais contido, uma valorização do dólar e o facto de não haver inflação. No entanto, achamos que estes dois catalisadores potencialmente negativos para o ouro são claramente ultrapassados por uma visão mais, ou melhor, por uma série de outros catalisadores que favorecem o ouro, como aqueles que já referimos, e também um aumento de volatilidade perante uma desaceleração económica generalizada. Neste sentido, acabamos por ver o ouro para o fim deste trimestre entre os 1.350 e os 1.380 dólares por onça. Muito bem, recuperar aqui, estamos mesmo a terminar, simples posicionamento, recuperar aqui quais foram os nossos calls de início de ano. Víamos aqui com bons olhos Quality US, setor financeiro na Europa e mercados emergentes na Ásia, de um ponto de vista equity. Acertámos em todos, isto não é algo que aconteça sempre, é importante perceber para os participantes que estão aqui pela primeira vez, de facto todos estes calls correram muitíssimo bem, todos eles foram certos, quer do lado de equity, quer do lado de bonds. Portanto, aqui uma queda nas yields italianas como perspectivávamos, uma queda nas yields norte-americanas como também perspectivávamos e exatamente, e também uma melhoria do índice de dívida emergente, como também perspectivávamos, mas é importante referir que isto não acontece sempre, mas de facto acertámos bastante ou acertámos totalmente até neste primeiro trimestre do ano, essencialmente para o segundo trimestre e até para o ano. O que vemos é, caso haja maior upside económico e de mercado, ao qual atribuímos menor probabilidade, valorizamos aqui value na Europa, índice de ações emergentes e quality nos Estados Unidos. Em termos de obrigações linkers, portanto, obrigações ligadas à inflação, floaters, obrigações com taxa de juros variável e Itália em valor relativo face às demais obrigações periféricas e índice de dívida emergente em dólares. Ok? Caso um cenário mais favorável para mercados e a nível macroeconómico se materialize, portanto é o downside risk, ao qual atribuímos sem dúvida uma probabilidade maior, assumimos uma posição ainda mais conservadora em equities, portanto value na Europa e cuidados de saúde na Europa, compra de treasury bonds e Itália ainda em valor relativo ainda encontramos valor e depois ouro. Ok, por último, aqui está o nosso síntese de posicionamento que acaba por refletir um pouco aquilo que agora vos disse, mas de forma um pouco mais abrangente.